Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Segundo livro dos Macabeus. Segunda parte. Perseguições religiosas, do capítulo 3 ao capítulo 7. Do capítulo 3, versículo 1 ao capítulo 4, versículo 22. Deus protege visivelmente o tesouro do templo. Enquanto os habitantes de Jerusalém gozavam de uma paz perfeita, por causa da piedade e retidão do sumo sacerdote Onias, na exata observância das leis, o templo era respeitado, mesmo pelos reis estrangeiros. Estes honravam o santuário com os mais ricos presentes, a tal ponto que Seleuco, rei da Ásia, subministrava com suas rendas pessoais toda a despesa necessária à liturgia dos sacrifícios. Todavia, certo Simão da tribo de Belga, nomeado prefeito do templo, entrou em desacordo com o sumo sacerdote quanto à inspeção do mercado público. Como não pudesse vencer Onias, foi procurar Apolônio de Tarsis, então governador militar da Celesíria e da Fenícia. Declarou-lhe que o tesouro do templo transbordava de indizíveis riquezas, a não poder enumerá-las, que nada tinham a ver com os sacrifícios e que ele daria um jeito de fazê-las passar ao erário real. Tendo uma audiência com o rei, Apolônio o advertiu sobre as riquezas que lhe haviam sido declaradas, e este, tomando uma decisão, enviou seu intendente, Eliodoro, com a ordem de trazer as ditas riquezas. Imediatamente Eliodoro pôs-se a caminho, simulando visitas às cidades da Celesíria e da Fenícia. Na realidade, porém, era para executar a ordem do rei. Tendo chegado a Jerusalém e sendo recebido pelo sumo sacerdote da cidade com amabilidade, transmitiu-lhe as revelações recebidas e comunicou-lhe o sentido de sua visita. Contudo, indagou se tudo isso correspondia à realidade. O sumo sacerdote fez-lhe ver que se tratava do depósito das viúvas e dos órfãos, que somente um dos depósitos pertencia a Hircano, filho de Tobias, varão muito eminente, que não era como o pretendiam as calúnias do ímpio Simão, mas que tudo se reduzia a uma soma de 400 talentos de prata e 200 talentos de ouro. Era completamente impossível defraudar os que haviam depositado confiança na santidade do lugar e no caráter sagrado e inviolável do templo venerado no mundo inteiro. Firme nas ordens do rei, Eliodoro respondeu que essas riquezas deveriam ser transportadas absolutamente para o tesouro real e, num dia por ele fixado, entrou com a intenção de organizar o inventário. A partir dessa hora, uma grande inquietude se espalhou pela cidade toda. Revestido de suas vestes sacerdotais e prostrados diante do altar, os sacerdotes suplicavam ao céu e imploravam ao autor da lei acerca dos depósitos, rogando-lhe que os conservasse intactos para aqueles que lhes tinham confiado. Já o aspecto do sumo sacerdote causava pena de ver, do mesmo modo seu semblante. E a alteração de seus traços manifestava sua angústia interior. O susto que o havia tolhido agitava seu corpo com um tremor, que mostrava o sofrimento íntimo de sua alma.
Diante da profanação que ameaçava o templo, o povo se precipitava em multidão para fora das casas, a fim de se ajuntarem à prece comum. As mulheres, cingidas com sacos pela altura dos seios, enchiam as ruas, e quantas jovens, retidas nas casas, corriam umas para as portas, outras para as muralhas, outras ainda se debruçavam nas janelas. Todas erguiam as mãos para o céu com gritos de súplica. Causava dó observar toda a confusão desse povo abatido e a angústia em que jazia o sumo sacerdote. Enquanto suplicavam assim a proteção do Todo-Poderoso para que conservasse invioláveis os depósitos que lhes haviam sido confiados, Eliodoro executava o seu intento. Já se achava ali com seus homens armados, quando o Senhor dos Espíritos e soberano detentor de todo o poder suscitou uma tal aparição que todos os que haviam ousado vir ali desfaleceram de espanto, atingidos de pavor ante a majestade de Deus. Viram eles, montado num cavalo, ricamente ajaezado e guiado furiosamente, um cavaleiro de terrível aspecto, que lançava em Eliodoro as patas dianteiras do cavalo. O que vinha nele montado parecia ter uma armadura de ouro. Ao mesmo tempo, apareceram-lhe outros 2 jovens, cheios de força extraordinária, fulgurantes de luz, ricamente vestidos. Colocando-se dos 2 lados, puseram-se eles a açoitá-lo sem interrupção e descarregaram sobre ele uma saraivada de golpes. Atirado logo por terra, Eliodoro foi envolvido por espessas trevas. Seus companheiros ergueram-no e depositaram-no numa liteira. E ele, que vinha para penetrar no mencionado tesouro com uma escolta numerosa e guardas pessoais, incapaz de se ajudar a si mesmo, foi levado por pessoas que reconheciam o manifesto poder de Deus. Enquanto ele se achava estendido e ferido pela força de Deus, sem fala e sem esperança alguma de salvação, os habitantes de Jerusalém bendiziam o Senhor, que havia glorificado seu templo. O santuário, que pouco antes estava cheio de confusão e de tumulto, logo que o Senhor manifestou sua onipotência, encheu-se de regozijo e de alegria. Todavia, alguns dos companheiros de Eliodoro suplicavam logo a Onias que rezasse ao Todo-Poderoso para restituir-lhe a vida, prestes, na verdade, a apagar-se, receando de que o rei suspeitasse de que os judeus houvessem organizado um atentado contra Eliodoro. O sumo sacerdote ofereceu um sacrifício por ele. Ora, enquanto o pontífice executava a cerimônia expiatória, os mesmos jovens apareceram a Eliodoro, revestidos das mesmas vestes. Achegaram-se a ele e disseram-lhe: "Sê reconhecido ao sumo sacerdote, porque é por causa dele que Deus te dá a vida. Proclama diante de todos seu grande poder, tu que foste açoitado por Deus." Ditas essas palavras, desapareceram. Após ter oferecido um sacrifício ao Senhor, erguido abundantes preces ao que lhe havia poupado a vida e agradecido a Onias, Eliodoro regressou com suas tropas para junto do rei. Testemunhava diante de todos os prodígios operados pelo grande Deus aos seus olhos, e como o rei lhe perguntasse que homem julgava ele que pudesse enviar ainda uma vez a Jerusalém, respondeu: "Se tens algum inimigo ou alguém que maquina contra ti, envia-o para lá e encontrá-lo-ás ferido, se ainda viver, porque há verdadeiramente naquele lugar uma força divina. O que habita no céu zela por aquele templo, protege-o e arruína mortalmente os que aí vêm com más intenções." Foi assim que se passaram estas coisas a respeito de Eliodoro e do tesouro sagrado que foi protegido. O dito Simão, delator do tesouro de sua pátria, caluniava Onias, dizendo que era ele quem se tinha lançado sobre Eliodoro e que era ele o autor de seus males. Ousava chamar de inimigo do Estado o benfeitor da cidade, o defensor de seus concidadãos, o ardoroso observante das leis.
Este ódio foi tão longe que um dos partidários de Simão cometeu até mesmo assassinatos. Considerando o lado lamentável dessa questão e vendo o governador da Celesíria, Apolônio, filho de Menesteu, excitar a malícia de Simão, dirigiu-se Onias para junto do rei, não que ele tivesse a intenção de acusar seus concidadãos, mas para advertir acerca dos interesses públicos e privados de todo o seu povo. Via muito bem que, sem uma intervenção do rei, seria impossível restabelecer a paz e pôr termo aos desatinos de Simão. Jasão, usurpador do pontificado. Após a morte de Seleuco e tendo subido ao trono Antíoco Epifanes, Jasão, irmão de Onias, usurpou fraudulentamente o cargo de sumo sacerdote. Numa entrevista ao rei, ele lhe prometeu 360 talentos de prata e 80 talentos excedentes. Prometia-lhe, além disso, pagar outros 150 talentos se lhe fosse dado o poder de fundar um ginásio e uma efebia e de receber as inscrições dos antioquenos de Jerusalém. Jasão favorece o helenismo. O rei consentiu. Logo que subiu ao poder, Jasão arrastou seus concidadãos para o helenismo. Apesar dos privilégios obtidos do poder real por João, pai de Eupolemo, que foi enviado aos romanos para concluir um pacto de aliança e de amizade, ele introduziu ímpios costumes, desdenhando as leis nacionais. Foi com alegria que fundou um ginásio ao pé da própria Acrópole, alistou os mais pobres jovens e os educou ao pétaso. Por causa da perversidade inaudita do ímpio Jasão, que não era de modo algum pontífice, obteve o helenismo tal êxito e os costumes pagãos uma atualidade tão crescente, que os sacerdotes descuidavam o serviço do altar, menosprezavam o templo, negligenciavam os sacrifícios, corriam, fascinados pelo disco, a tomar parte na palestra e nos jogos proibidos. Não faziam caso das honras da pátria e amavam muito mais os títulos helênicos. Foi por essa razão que logo uma atmosfera penosa os cercou, porque naqueles mesmos, cuja forma de vida invejavam e a quem ambicionavam igualar-se em tudo, encontraram inimigos e os instrumentos para seu castigo. O seguinte fato mostrará que não foi fácil violar as leis divinas. Como em Tiro se celebrassem os jogos quinquenais em presença do rei, o ímpio Jasão mandou um grupo de antioquenos de Jerusalém levar 300 dracmas de prata para o sacrifício de Hércules, mas os próprios portadores acharam a coisa inconveniente e julgaram melhor empregá-las em outras despesas. A vontade de Jasão era de que elas fossem destinadas ao sacrifício de Hércules, mas, por causa dos que as levavam, foram destinadas à construção das galeras. Tendo sido enviado ao Egito, Apolônio, filho de Menesteu, por ocasião da posse do rei Filometor, soube Antíoco que este rei se lhe tornara hostil e procurou pôr-se em segurança. Veio, pois, a Jope e de lá dirigiu-se a Jerusalém. Recebido magnificamente por Jasão e por toda a cidade, fez sua entrada à luz de fachos entre aclamações. Depois disso, transportou o seu acampamento para a Fenícia.